Bom, pessoal, esse tema aqui, ele é um tema bastante complexo, vasto, né? Os desafios são imensos. Cada desafio desse aqui dá para nós fazermos um seminário. Então, eu não tenho nenhum objetivo aqui de esgotar a discussão, muito pelo contrário, eu vou trazer alguns elementos para a nossa discussão, alguns elementos, desafios no aspecto geral, né, e outros no aspecto mais específico, até porque os palestrantes que virão a seguir, né, as palestrantes também vão tecer alguns comentários, vão falar algumas coisas mais detalhadas. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de agradecer a organização aqui no nome da Helenita, né, da Brasbuco, pelo convite, para que nós pudéssemos fazer presente aqui hoje, parabenizar pelo evento e pelo esforço. A gente sabe quão grande foi a luta para nós chegarmos até esse momento aqui. Bom, pessoal, pode passar, por favor? Então, primeira questão, como eu disse, eu vou meio que en passant, porque o tempo é curto, né? Nós já estamos um pouco adiantados da hora, eu vou fazer algumas colocações. Não tem como a gente dissecar muito cada item desse aí, mas eu acho que no debate depois a gente pode comentar alguma coisa. Primeiro, um grande desafio, né? Porque o desafio do trabalho, ele não passa só especificamente do trabalhador do SUS. Não é uma questão isolada. O desafio do trabalho é o desafio de qualquer trabalhador do país. Se a conjuntura do país não está boa, não estará boa para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Não só do SUS, mas do trabalho de uma maneira geral. Então, eu acho que a questão macroeconômica ela tem uma importância muito grande aí nisso que nós estamos buscando, que é a valorização do trabalho e do trabalhador. Não é? Nós precisamos, enquanto setor, enquanto categoria, nós precisamos disputar os orçamentos públicos, né, para o SUS. E garantir o que já existe hoje e disputar mesmo. Porque o setor econômico do mercado, eles disputam os orçamentos públicos. Nós temos que fazer isso, mas para isso precisamos nos organizar politicamente, fazer as articulações necessárias para que a gente possa ter, ali no terceiro item, incluir nas leis de diretrizes orçamentárias da União, dos estados e municípios, recursos para a política salarial. Porque nós não temos uma política salarial. A gente não consegue, todos os segmentos da sociedade vão lá para as câmaras de vereadores, para as assembleias, para o Congresso Nacional, fazem lobby e botam lá os seus interesses. Nós precisamos aprender a fazer isso, né? Entrar nessa discussão dos recursos para a política salarial da classe trabalhadora no Brasil. Um outro item é criar uma política nacional de valorização do trabalho, porque o trabalho no Brasil ele nunca foi uma questão central. A gente discute nos momentos de negociação, mas não existe de fato uma política nacional de valorização do trabalho. Então a gente precisa também fazer esse esforço aí para que a gente avance nesse sentido. Pode passar? Outro desafio, que aí é um outro item complexo, a questão da formação profissional. Já aconteceram mudanças significativas nas diretrizes curriculares, a gente sabe disso, que avançou bastante, mas eu acho que ainda tem questões aí para que a gente possa avançar nessa questão da formação profissional. A educação permanente, nós já temos políticas de educação permanente, mas eu acho que precisa ainda ser ampliada, porque isso são formas de você valorizar o trabalho profissional, através da qualificação, da educação permanente. Outra questão que a gente vivencia, qualificação da gestão, porque nós temos hoje, infelizmente no Brasil, a forma como se dá a indicação dos gestores para o SUS, para as unidades de saúde, não passa por critérios de técnicos, não passam por critérios de conhecimento do sistema de saúde, passa muito mais por critérios políticos, e muitas vezes essas indicações não conseguem compreender o trabalho, a importância do trabalho, não é? Então a gente precisa também continuar qualificando a gestão. Um outro item é a incorporação de novas tecnologias. Se quisermos valorizar o trabalho e o trabalhador do SUS, nós precisamos incorporar. Não dá mais para que os nossos profissionais cheguem nas unidades de saúde e estejam lá com uma tecnologia defasada, equipamentos defasados. Eu acho que hoje nós temos tantas tecnologias
tanto leves como pesadas, que precisam estar sendo incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Essa é uma forma de valorizar as condições de trabalho, né, de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Pode passar? Outra questão importante, que já foi falada aqui nesse evento, a questão do trabalho multiprofissional, né? Ainda precisamos avançar muito a nossa área da odontologia, da saúde bucal, precisamos avançar muito, aprender muito ainda com esse trabalho em equipe multiprofissional. Ainda não conseguimos trabalhar nem dentro da nossa área específica da odontologia. Ainda temos grandes dificuldades ainda de desenvolver esse trabalho, quem dirá com a questão do trabalho com outras áreas, né, com a enfermagem, com a medicina e por aí vai. Então, é um problema, que é um desafio que nós consideramos. Um outro desafio, e aí com certeza a professora Cristiana, a Lisandra vão estar falando aí, que é a questão do concurso público, que hoje está virando um objeto escasso, né, no Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos aí, aí a professora Cristiana vai falar sobre isso certamente, que é a questão dos contratos temporários, das OS que estão aí no Sistema Único de Saúde, que eu tenho dito que esse é um grande câncer que o Sistema Único de Saúde precisa extirpar. Essa questão, infelizmente, está dentro do arcabouço legal, é permitido, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu assim, mas isso tem sido um desastre para as políticas do SUS, para a continuidade das políticas, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, né, que precisa ali do vínculo, essa coisa toda, e a rotatividade muito grande, né, a instabilidade, a insegurança dos profissionais, né, a falta de direitos e por aí vai. Participação no controle social. A área de saúde bucal ainda participa muito pouco. Esse é um espaço importante de luta, de discussões, de políticas na área do SUS e na área da saúde bucal, né? Porque se você não ocupa os espaços existentes, outros vão ocupar. Então nós precisamos despertar para isso. Os nossos profissionais precisam despertarem para essa discussão e a participação no controle social. Porque lá, primeiro, é um ambiente muito rico. Eu não sei aqui quem já participou do controle social, da parte da gestão, da questão da participação, né, da comunidade, etc. Então, eu tive experiências muito importantes disso. Eu tive a oportunidade de participar de conselho municipal, de conselho estadual, já fui conselheiro nacional de saúde. Então, lá são espaços fundamentais de articulações, que a gente precisa estar despertando para isso. Se você olhar os municípios brasileiros, a participação nossa é muito pequena ainda, né? Quem não ocupa espaço na política não existe vazio, outras pessoas ocupam, né? E que eu acho importante que quem possa estar falando pela nossa área, pela área de saúde bucal, né, tem que ser os profissionais, as pessoas que estão ali, estão vivendo o dia a dia nas unidades de saúde, né, e que sabem as agruras, as dificuldades, né, e o que precisa ser feito de fato para que isso melhore. Esse item aqui, que é a questão do piso salarial, né, só mesmo como eu trouxe aqui, é um tema que hoje está candente, né, nas nossas entidades, em uma parte já da nossa área, que é essa questão do piso. É uma luta difícil, né, difícil. Nós estamos junto com os profissionais médicos, um projeto de lei que é conjunto com os médicos. A gente já tivemos várias audiências públicas no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, para estar discutindo isso. É uma luta que ela tem que se dar não só lá no parlamento, mas ela precisa vir nos municípios, dos colegas, nos estados, trabalhar essa questão no âmbito da política, lá com os parlamentares dos municípios, né, os deputados estaduais, deputados federais, né, para que a gente consiga ter algum êxito nisso aí. Porque os desafios, aqui sim é um desafio grande. Por quê? Porque isso aqui enfrenta muitas barreiras, né? Dentro do Congresso, interesses do mercado, tem a questão dos próprios colegiados, CONAS, CONASEMES, né? Todos aqueles que nos contratam, né? Então, e aí existe a disposição de quem está à frente do movimento da gente conversar isso e transformar isso num processo. Porque a gente sabe que essa questão do piso, ele tem um impacto financeiro. Nós fizemos agora recentemente
o impacto da aplicação do piso, né? Realmente é um impacto, e agora contratamos o DIEESE para fazer também um novo estudo sobre essa questão. Então, para a gente poder ver como a gente pode abrir as portas e negociar no parlamento, negociar no executivo, negociar nos colegiados, para que isso possa avançar. E, na verdade, nós não estamos criando nenhum projeto de lei novo, nenhum novo projeto. É apenas uma atualização da lei, que é de 1961, né, que está completamente defasada, e nós vivemos um dilema muito grande. Por quê? Porque a ministra Rosa Weber, numa decisão monocrática, ela reconheceu a constitucionalidade da nossa lei de 1961, mas ela congelou e não permitiu e não criou nenhum índice, alguma coisa que pudesse corrigir. Então, ela congelou em 2022. Então, de lá para cá, nós já estamos com o salário congelado de 2022, não houve nenhuma correção nesse processo. E tem uma discussão que também está no Supremo Tribunal Federal, que é se pode ou não aplicá-lo no serviço público. Está lá com o Fachin, ministro Fachin, que está analisando isso, mas está lá, em banho-maria. Então, essa questão aqui eu acho que é a mais candente e atual, né, da nossa área, que é um aspecto de valorização também. Agora, talvez seja um dos mais difíceis aí, tá? Talvez seja um caminho dos mais difíceis para a gente trilhar, mas nós estamos aí, enquanto entidade representativa, as nossas entidades estão trabalhando conjunta com a dos médicos, então a gente está conseguindo alguns passos lá dentro, mas a gente sabe que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, né? É muito difícil isso aqui. Pode passar? Agora, esse aqui eu vou passar de forma rápida. Quanto tempo eu tenho, Ricardo? 10 minutos. Tem 10 minutos. Pessoal, isso aqui, para a gente, seria fundamental o trabalho no SUS, que é uma carreira interfederativa. E esse projeto, e essa proposta está sendo trabalhada na Mesa Nacional de Negociação, com a participação do governo, né, do governo federal e das entidades representativas lá. Já tem um produto disso, esse trabalho já foi concluído, né? Foi criado aí, e esse trabalho aqui foi fruto de muitas e várias reuniões da Mesa Nacional de Negociação. Ela tem... Pode passar, por favor? Eu não vou ficar entrando em detalhe, porque é muita coisa aqui, pessoal. Essas portarias aí embasaram, né, esse trabalho, né? O objetivo ali é desprecarizar, proteger o trabalho em saúde, garantir melhores condições de trabalho e atendimento à população. Pode passar? Tem aí, olha aqui, foi feito um levantamento pela Fiocruz, legislações de 439 municípios que permitem a gestão por organizações sociais, totalizam 2.609 estabelecimentos no Brasil, hoje já estão com organização social na gestão. Tá? E 25 estados com unidades geridas por OS, totalizando 327 unidades estaduais. Veja bem, então, isso está virando uma coisa que daqui a pouco nós não temos mais, praticamente, não vai ter mais concurso, já não está tendo, né? Estão fazendo essas contratações, em algumas situações aí para fugir da lei de responsabilidade fiscal, né? Outras por outros motivos. Então, essa já é uma realidade. Isso aqui, para quem conhece todos os princípios do Sistema Único de Saúde, isso aqui é um desastre. Porque isso aqui até para o aspecto da gestão do trabalho, é muito difícil. Várias formas de contratação, vários tipos de vínculos no sistema. Então, isso aqui, de fato, é um grande problema que o Sistema Único de Saúde hoje enfrenta. Talvez seja um dos mais graves problemas aí, essa forma, essas terceirizações, que a questão das dos contratos, isso tem gerado um grande problema na área da precarização do trabalho, né, da precarização das relações de trabalho. Então, é muito complicado. Ontem eu conversava com uma colega aqui que tem um contrato temporário, perguntei para ela se ela tinha algum direito. O que ela tinha de direito? Nenhum direito. Nem férias, nada, nenhum tipo de direito. Então, veja a situação que a gente está chegando. Então, é preciso estar atento a essa questão. Pode passar, por favor?
Aí é um pouco isso que eu falei, são salários diferentes, dificuldades orçamentárias, diferentes planos de cargo. Nós temos hoje, cada município tem um plano de cargo diferente, então são realidades que foram construídas ao longo do tempo, que isso dificulta e muito, são barreiras, né? Aí para a questão da construção de uma política de gestão do trabalho. É muito difícil você gerir um trabalho com essa pleia de situações aí, né? Pode passar? Até porque, né, a gente sabe que como o SUS, o Sistema de Saúde, mexe com bilhões de reais, o mercado está de olho nisso aí, né? Então é uma disputa muito dura, muito árdua sobre essa questão aí. E é por isso essa carreira é importante. Agora também, essa é uma carreira que gera impacto financeiro, com certeza. É por isso que eu disse lá atrás, a questão macroeconômica, etc. Então, porque, de fato, isso aqui... Só que a Mesa Nacional de Negociação está com uma proposta de construir um processo da aplicação dessa carreira ao longo do tempo, para que possa, em tantos anos aí para frente, conseguir concretizar essa questão da carreira, carreira SUS ou carreira interfederativa do SUS, né? Pode passar, por favor? Pode passar? Tem as diretrizes da carreira, pode passar. Aí tem alguma proposta, né, de organização, seria uma carreira tripartite, seria esses cargos aí que estão colocados, nível técnico superior, nível médio, assistente nível médio, trabalhador de apoio em serviço. E aí já existe também uma proposta de projeto de lei para poder instituir, né, que dispõe sobre essa carreira, né? Existe uma proposta e existe uma outra proposta da criação de um fundo nacional para poder tanto criar a carreira, fazer o desenvolvimento na carreira, manutenção, ou seja, ele fará a gestão da carreira do sistema de saúde, inclusive na questão remuneratória, que também seria um fundo tripartite. Então, tudo isso está sendo gestado, né? O projeto está pronto, esses projetos estão prontos, né? A minuta já também da carreira está toda delineada. Agora certamente, agora acho que não é assim, acho que agora em agosto vai ser feito o lançamento disso aí, né? Estão preparando o lançamento dessa carreira SUS aí para o mês de agosto agora, a Mesa Nacional. Então, isso para nós seria aí, para o sistema de saúde, para o trabalho, para o trabalhador, seria uma coisa, se a gente conseguir evoluir nisso aí, com certeza a gente ia bloquear uma série de coisas ruins que acontecem no sistema de saúde, né? Que interessa só o mercado. Pode passar? Pode passar? Como eu disse, tem um Comitê Nacional da Carreira, pode passar. Fundo tripartite, chamado FUNTRAB, que é para gerir tudo isso aí, né? De forma tripartite, pode passar. Tem as premissas que embasaram as discussões e a elaboração dessa minuta da carreira, pode passar. Aí tem os obstáculos, né? Tem vários obstáculos aí que precisam ser transpostos ainda ao longo dessas discussões. Pode passar. Então, qual a conclusão de tudo isso? Primeiro, qual o objetivo da construção da carreira SUS? Seria o fortalecimento do SUS, né, com a carreira valorizada, porque isso é forma de valorizar. Você tendo uma carreira, você tem perspectiva de andar, de evoluir, né, profissionalmente, financeiramente. Então, tudo isso aí, e de estabilidade, ajuda a dar estabilidade também, né? Com participação social, governança efetiva, né? E aí a ideia é que se continue o diálogo aí com todas as instâncias, né? Porque, de fato, isso precisa ser muito bem azeitado dentro da máquina pública, dentro das instituições, do governo, do executivo, do parlamento, para que isso possa, de fato, avançar. Então, a perspectiva é que possa ser construída gradualmente, né, como eu disse anteriormente, porque, de fato, isso gera um impacto muito grande, né,
no orçamento, e então é possível que essa conversa vai continuar aí por um período determinado. Então, pessoal, aqui, com isso eu concluo. Eu só passei isso como informações gerais e o que está sendo feito, o que está sendo preparado para que a gente possa fazer frente a essa situação do trabalho, né, e da valorização do trabalho e do trabalhador e trabalhadora no Sistema Único de Saúde. Então, os próximos